Paz do Senhor, irmãos. Boa noite para aqueles que nos acompanham, para aqueles que nos visitam, não fazem parte da nossa denominação. Desde já, seja muito bem-vindo. Esse é o momento onde você especialmente deixar todas as suas preocupações da semana de lado e colocar diante de Deus as suas questões, as suas dúvidas e a sua gratidão. Eu te convido a cultuar de coração para o Senhor, não só de forma. Junte quem está do seu lado, ou mesmo que você esteja sozinho. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por fazer esse trabalho ser possível, Senhor. Eu sei que é o Senhor quem tem sustentado cada vida aqui. Jesus, fica conosco, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão e que o nosso coração seja terra, Senhor, agradável, seja lugar onde a semente da Tua palavra seja plantada. Com perdão dos nossos pecados, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem entregar seu coração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará,
escolher. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Diga, vem. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem como você está. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás enchido do Pai. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Suas mãos louvam o Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Todos louvam o Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Salmos 131 tem por título Calma em Deus. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Na som das bravias, Na som das bravias do mar, sossega a tua alma. eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, Que cuida de ti. que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. Tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me. Invoca-me e te responderei. Confia. Confia, descansa o coração, Porque eu bem sei o que penso de ti. porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias, As ondas bravias do mar, sossega a tua alma. porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. É a tua oração. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Repita isso mesmo pro seu coração. Confia e espera. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei.
cantar com mais força. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Em nome de todo o conselho, de toda a equipe, de todo o grupo de louvor, eu quero agradecer você que está acompanhando esse culto, sendo da nossa denominação, sendo de outro lugar. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. E esse é um momento muito especial, onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Que o seu coração seja uma terra fértil para receber o que o Senhor quer ministrar à sua vida. Em nome de Jesus. Que a presença especial de Jesus, meus irmãos, invade nossas vidas, de maneira que possamos sentir agora a sua paz e o que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações através da sua palavra. E para isso nós convidamos os irmãos a ouvir a leitura da palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, eu vou ler o verso 1 e o verso 14. E depois estarei lendo também no capítulo 5, verso 39. Nos diz assim a palavra de Deus: a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, nós lemos a Tua palavra, e que esses momentos sejam, Deus, de bastante profundidade espiritualmente. Que venhas falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Gostaria de estar falando, irmãos, sobre conheça o Deus da Bíblia. Certo professor de uma escola bíblica dominical estava falando sobre o autor de um livro, e um aluno que estava assim ansioso por ouvir falar de Jesus, impaciente, perguntou se o professor conhecia o autor do livro. E o professor respondeu: o autor do livro não, mas conheço o livro do autor. Alguns evangélicos, meus irmãos, estavam distribuindo folhetos na praça e me ofereceram um exemplar, dizendo: conheça a Bíblia. Ao pegar o folheto e lê-lo, percebi que no rodapé do folheto tinha o nome de um instituto religioso de ensino, com os dizeres: conheça a Bíblia, a palavra de Deus. E aí eu fiquei pensando,
ao ler o folheto, então, eu fiquei pensando, se é bom conhecer a Bíblia de Deus, como seria muito melhor conhecer o Deus da Bíblia? Se for importante conhecer a palavra de Deus, necessário mesmo é conhecer o Deus da palavra. Dessa perspectiva, meus irmãos, meus amigos, eu gostaria de convidá-los, e todos em geral, para fazer esta meditação sobre conhecer o Deus da Bíblia, sobre 3 aspectos, que são conhecer o Deus da palavra, o Deus de palavra e o Deus palavra. E para melhor esclarecer o assunto, vejamos o seguinte. Primeiro, conheça o Deus da palavra. Eu li de alguém que dissera: crê em Deus, mas não no Deus da Bíblia. Mas quando o Senhor Deus se revelou a Moisés, meus irmãos, o Senhor lhe deu leis através da palavra escrita. Numa dessas leis, a lei moral, conhecida como as 10 palavras, na primeira palavra nos diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Isso nós encontramos no 2º livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 1 a 3. A palavra diz: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Escrituras de Isaías 45, verso 5 e verso 18. Quando Deus apareceu a Moisés, meus irmãos, na sarça ardente, ele se apresentou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, conforme lemos em Êxodo 3, verso 6. Esta forma de Deus se apresentar, cremos que deve-se o fato de Moisés conhecer a palavra falada pelos seus ancestrais, de que o Senhor Deus havia aparecido a Abraão, pai dos hebreus, seu povo. Moisés conhecia a história da criação, do dilúvio, da destruição de Sodoma e Gomorra, provavelmente isso através de Abraão, Isaque e Jacó. E agora o Senhor, então, naquela sarça ardente de fogo, Moisés vai para ver aquele fenômeno e Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Deus aparece a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça que ardia no fogo e não se consumia, para que, inspirado agora pelo Espírito Santo de Deus, escrevesse a história da criação e suas prescrições de lei em palavras para conduzir seu povo à terra prometida. Então eu digo, este é o Deus da palavra. Em segundo lugar, conheça o Deus de palavra. O Senhor havia mostrado a Abraão que sua descendência seria peregrina em terra estranha, mas lhe fez promessa de que visitaria seu povo e o faria voltar à sua própria terra. Isto já havia passado, meus irmãos, em torno de 400 anos. Moisés agora estava conhecendo então o Deus de palavra, que fala e a sua palavra se cumpre. Jesus, quando da sua encarnação e no deserto da tentação,
ele ouviu o tentador dizer, está escrito, e ele respondeu para o arqui-inimigo, está escrito. Isso nós lemos em Mateus capítulo 4. A saída, meus irmãos, de Israel do Egito e sua preservação ao longo de milênios, onde as promessas de Deus ao longo dos tempos se cumpriram, sendo a principal a vinda do Messias, o Cristo prometido, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Salvador do seu povo. Então Jesus falou as coisas que vão acontecer até a sua segunda vinda. No último dia dos tempos, quando haverá a ressurreição de todos os mortos, o juízo final, onde os salvos estarão com ele eternamente, em novo céu e nova terra, felizes para sempre, ao passo que aqueles que o rejeitaram serão lançados fora e atormentados para sempre, conforme lemos uma dessas escrituras em Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8. Jesus, meus irmãos, disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. As palavras de Jesus ao longo de 2 milênios têm literalmente cumpridas, dando provas de que suas palavras não passam. Não há dúvida nenhuma, meus queridos irmãos, de que Deus é o Deus de palavra. Em terceiro lugar, conheça o Deus palavra. Quando Deus disse a Moisés, meus irmãos, ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés perguntou pelo seu nome e o Senhor lhe disse, eu sou o que sou. Êxodo 3, 14. Deus estava dizendo que Ele é o verbo, a palavra. Não a palavra apenas escrita, mas personificada. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, conforme nós lemos em João 1,14. Meus irmãos, estudiosos dizem que o termo verbo ou palavra é usado de maneiras diferentes na Bíblia. No Novo Testamento, há 2 palavras gregas traduzidas como verbo ou palavra, que é rema e logos. Elas têm significados ligeiramente diferentes. Rema normalmente significa uma palavra falada. E, por exemplo, em Lucas 1,38, quando o anjo disse a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, Maria respondeu, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, rema. Logos, no entanto, tem um significado mais amplo e mais filosófico. É o termo usado por João no capítulo 1, verso 1 do seu evangelho. Logos geralmente implica uma mensagem total e é utilizada principalmente em referência à mensagem de Deus para a humanidade. Por exemplo, Lucas 4:32 diz que quando Jesus ensinava o povo, muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra, logos, era com autoridade. Meus irmãos, as pessoas ficaram surpresas, não apenas pelas palavras específicas que Jesus escolheu, mas por sua mensagem total. O verbo, logos, de João 1:14, está se referindo a Jesus. Jesus é a mensagem completa. Tudo que Deus quer comunicar aos homens, João 1, de 1 a 14, nos dá um vislumbre do relacionamento pai-filho antes de Jesus vir à terra em forma humana. Ele preexistiu com o Pai, verso 1.
Ele estava envolvido na criação de tudo, verso 3. Ele é a luz dos homens, verso 4. A palavra Jesus, meus irmãos, é a incorporação completa de tudo o que é Deus. E isso nós inferimos de Colossenses 1,19, 2,19 e João 14,9. E outras passagens, claro. Entretanto, meus irmãos, Deus Pai é Espírito. Ele é invisível ao olho humano. A mensagem de amor e redenção que Deus falou por meio dos profetas passou por despercebida por séculos. Isso nós podemos averiguar em Ezequiel 22, 26 e Mateus 23, 37. As pessoas achavam fácil ignorar a mensagem de um Deus invisível e continuarem em seu pecado e rebelião. Então, a mensagem se fez carne, assumiu a forma humana e veio habitar entre nós, conforme Mateus capítulo 1, verso 23, Romanos 8, 3, Filipenses 2, 5 a 11. Os gregos usaram a palavra logos para se referir à mente, à razão ou sabedoria. João usou este conceito grego para comunicar o fato de que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é a autoexpressão de Deus ao mundo no Novo Testamento. A palavra de Deus trouxe o universo à existência, conforme Salmo 33, 6. A palavra salvou os necessitados, Salmo 107, verso 20. Então, meus irmãos, e aí nós podemos conhecer o Deus da Bíblia. Jesus, quando orou por quem nele crê, ele disse: a tua palavra é a verdade, João 17, 17. E em pleno exercício de seu ministério aqui, deste mundo, o Senhor Jesus disse: eu sou a verdade, João 14, 6. E se conhecer a verdade, ela libertará, João 8, verso 32. Sendo assim, meus irmãos, nós trazemos esta fala esta noite. Conheça não apenas a palavra de Deus, mas não conheça apenas a Bíblia de Deus, mas o Deus da Bíblia, a palavra encarnada, que é o Senhor Jesus. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Palavra de Deus registrada em Romanos, capítulo 10, verso 8 a 10. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, verso 8. Por isso, meus irmãos, meus amigos, nesses dias em que é muito comum falar da Bíblia, há uma diversidade de ensinos a respeito da Bíblia. Há um interesse muito grande, e isso é interessante, em conhecer a Bíblia. E nessa noite, sinceramente, eu gostaria de trazer isso aqui aos irmãos, aos amigos, àqueles que estão nos ouvindo, que desse interesse de conhecer a Bíblia de Deus, isso possa resultar no conhecimento, ou seja, de conhecer o Deus da Bíblia. E é por isso que fica esta mensagem, esta palavra nesta noite.
Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, se você tem se despertado para o conhecimento da Bíblia, eu acredito que esse é um passo importante da sua vida, mas que você possa então conhecer o Deus da Bíblia. Que Deus nos abençoe e que Ele melhor fale conosco. E assim nós estamos terminando e vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo essa oportunidade de estar falando da sua santa palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração por esses momentos na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por todos quantos estão ao alcance da nossa voz. Ó Deus, que não seja a nossa voz, mas a voz do Teu Espírito Santo, que pessoas possam de fato serem alcançadas e possam, Deus, neste mundo hoje de tanto conhecimento, muito especialmente onde se fala muito de conhecer a Bíblia, que nós possamos conhecer o Deus da Bíblia. Fale profundamente aos nossos corações, meu Pai. Perdoe os nossos pecados. E assim nós nos despedimos destes momentos tão agradáveis na Tua presença, rogando o perdão dos nossos pecados, em o santo nome de Jesus, o Seu bendito Filho. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Seu Divino Espírito Santo seja conosco agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Nós te adoramos por Tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do Teu poder. Nós te adoramos por Tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce. Um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber
Salvador. Cante bem alto, doce presença. Enchendo-nos do teu poder, nós te adoramos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, E que renovará